Olá, minhas amigas, como é que vocês estão? Está começando mais um Lari Responde, que é o momentinho onde estou aqui para responder suas perguntas e a gente desenvolver aqui o seu caso. Então, de vez em quando eu abro algumas caixinhas de perguntas lá no meu Instagram e as pessoas mandam os seus casos e a gente vai separando aos pouquinhos, porque o problema de uma pode ser que seja o problema da outra. Então, aqui a gente responde um caso, mas ajuda várias pessoas. Olha que legal. Então, vamos para mais um. Inclusive, se você quiser olhar outros casos, a gente já respondeu vários. É só ir lá no canal, aqui no canal, e na playlist. Dá uma olhadinha lá, Lari Responde, tem vários casos já respondidos sobre casamento, sobre várias áreas da vida, tá bom? E hoje, o caso de hoje, eu denominei como Devo me batizar de novo? Vamos conversar sobre isso? Então, roda a vinheta. O caso é o seguinte: Lari, vi seu testemunho sobre seu batismo e você se batizou 2 vezes. Vejo que peco muito ainda. Você acha que devo me batizar de novo? Vamos lá. Para quem não conhece a minha história, talvez também fique com essa dúvida no ar. Nossa, se batizou 2 vezes? Como é que funciona isso? E assim por diante. Eu me batizei quando eu era pequena. Batizei em São Paulo pelo meu avô, numa oportunidade que a gente estava em viagem lá. Eu era pequena, eu tinha, se eu não me engano, 6, 7 anos. E também isso não é determinante, né? O fato de eu ter 7 anos não quer dizer que eu sou imatura para o batismo. Mas no meu caso, especificamente, eu compreendo ao passar dos anos que sim, eu particularmente estava imatura nessa situação. Mas acontece que, por exemplo, existem outras crianças com essa idade que tomam uma decisão por Jesus, têm essa convicção, inclusive conheço várias pessoas que falam, não, eu me batizei também nessa idade, mas por uma convicção minha, né? E acho legal, é isso, a questão não é a idade, mas no meu caso, eu me sentia imatura. Eu acho que hoje eu olho pra trás e eu percebo que aquilo foi uma alegria, uma festa, mas eu nem tinha muita ideia, assim, do que eu estava decidindo na minha vida. E eu acho muito interessante até salientar, até uma conversa que eu tive com a minha mãe nesse sentido, né? Minha mãe falou assim, poxa, mas eu fiz errado, então, de ter te levado a esse lugar, né? A essa decisão pelo batismo e tudo mais. Eu falei, com certeza não, né? O papel da mãe e do pai é justamente levar os filhos, educar nos caminhos do Senhor, levar até essa oportunidade e tudo mais, mas sim, pode acontecer, como aconteceu comigo, no meio do caminho, perceber que, na verdade, isso não foi uma decisão que eu tomei, né? Foi no embalo, vamos dizer assim. E isso trouxe várias consequências ao longo da minha vida. O fato de eu tomar a decisão por Jesus muito mais à frente, né? Então, é bem interessante. Enfim, a minha história é mais ou menos essa e eu contei por que da onde que foi o primeiro batismo, vamos chamar assim. Mas eu acho importante aqui a gente começar a dizer que não existe 2 batismos, 3 batismos, 4 batismos, sei lá. Não existe, não existe. Olha só o que fala em Efésios, no capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O que isso significa? Tá, então, Larissa, como que não acontece se tu foi lá e teve 2 vezes esse batismo? Gente, vamos lá. O que significa batismo? Batismo significa imersão no corpo de Cristo. Isso acontece uma vez. Eu não saio do corpo e volto pro corpo, e depois lá na frente eu saio do corpo e volto pro corpo. Não existe. Esse processo, entre aspas, místico, né, que a gente não consegue ver palpavelmente, né, com os nossos olhos, mas pela fé, ele acontece uma vez só. Então a imersão no corpo de Cristo acontece uma vez só. O que acontece mais vezes? Que é comum, inclusive, acontecer, como foi na minha história, como foi em várias outras histórias de pessoas que, inclusive, olham pra minha história e fala, puxa, repensa muitas coisas. Por quê, então, que elas fazem mais de uma vez? Provavelmente tem a ver com ritual. Ritual, sim, nós fazemos mais de uma vez, né? Eu tive o processo ali de batismo, eu tive não 2 vezes imersa no corpo de Cristo, mas sim o ritual. Então, a primeira vez eu passei por um ritual, né? Nesse sentido de, eu fui, me molhei, me lavei lá naquela água que tinha lá, peguei o diploma de batizada e é isso. Mas aquilo não fez parte, e eu creio, olhando para minha história e tudo que aconteceu após o batismo,
de 2011, já adulta, já casada, já como esposa de pastor, eu percebo que sim, houve uma virada de chave na minha história a partir deste momento, dessa decisão que eu tomei por Jesus em 2011. Então veja, rituais podem acontecer várias vezes, mas batismo, ele acontece uma vez só, ok? Então, o batismo, ele acontece o batismo é a imersão no corpo de Cristo pela fé, ok? É um entendimento no nosso espírito, é pela fé. Cremos que a partir daquele momento, ou a partir de uma decisão, talvez não naquele momento, mas a partir de uma decisão por Jesus, estou no corpo de Cristo, através da graça e da misericórdia de Deus, que nos é concedida a possibilidade de entrarmos no corpo de Cristo, de fazermos parte do corpo de Cristo. Isso é o batismo. E o batismo, né, essa coisa da água, aí que acontece nas igrejas, a gente vai, chama todo mundo para assistir aquele momento, enfim, que é tão bonito, ele é quando eu torno público a minha decisão. Aquilo se torna desde já um testemunho para outras pessoas sobre aquilo que eu decidi. Então, na minha história, vamos lá, qual foi o motivo real? Porque muitas pessoas me perguntam, tá, Lari, por quê? O que te levou a tomar essa decisão, a achar assim, não, realmente eu preciso me batizar, tá? Então não é preciso me batizar de novo. Eu preciso me batizar. Como que eu cheguei a essa conclusão? As pessoas perguntam porque às vezes tem motivos até não corretos, digamos assim. Como, por exemplo, me acende o sinal de alerta na sua pergunta. Porque ela diz assim, ó, vejo que peco muito ainda. Você acha que eu devo me batizar de novo? Então, perceba, eu não tomei essa decisão porque eu pecava demais. Porque se for assim, e que inclusive acontece muito, e eu quero quebrar esse paradigma aqui com você, de pessoas que querem se batizar a todo batismo ou a cada tanto tempo porque percebe que, erra, peca, mente, é orgulhoso, tem problemas com alguma coisa aqui, uma coisa ali. E esse não é o motivo. Isso faz parte do santo continue a santificar-se, né? Nós fazemos parte desse mundo, ainda pecaremos, mas existe outros processos a partir dali, certo? O motivo de, eu peco ainda Não, gente, você não virou um anjo depois do batismo, né? Você não foi abduzido, você não foi lá pro céu e ficou lá depois. Quando a gente for pro céu, na eternidade, não precisaremos mais nos preocupar com isso, porque não há pecado, não há dor, não há orgulho, não há mentira na eternidade, né, no céu. Mas aqui nós erramos, caímos, tropeçamos, levantamos, nos arrependemos, continuamos a caminhada e é assim que tem que ser. Pecamos, nos arrependemos e continuamos de onde paramos. Essa é a caminhada com Cristo, né? Isso é, quanto mais eu estou perto de Jesus, mais eu me pareço com Ele, menos pecados vão aparecer na minha história. E é assim, por isso que esse é o caminho após o batismo. Não é você exigir de você que nunca mais você vai errar contra o Senhor, que você vai errar contra as pessoas. Essa é uma luta diária dos filhos de Deus enquanto aqui na Terra. Então, esse não é um motivo para você toda hora se batizar. Mas, qual foi, então, o que aconteceu na minha história? Tinha uma vez, em 2011, eu já vinha por muito tempo, alguns anos, muito mal emocionalmente, mal no meu casamento, mal com a minha maternidade. Enfim, eu havia sido diagnosticada com bipolaridade, o meu casamento, assim, tava por um fio, tudo apontava para que eu precisasse mudar a minha história de alguma forma radicalmente. Eu não via mais esperança, enfim, era muito difícil. Todos os dias eu lutava contra mim mesmo. Em pensamentos de cometer algo terrível contra mim mesma, de sumir, enfim, era muito difícil. Isso durou 4 anos, quase 3 anos e pouco. E aí eu trabalhava já fora, mas eu já ajudava aqui na Onda Dura, na nossa igreja, cuidando de mulheres, enfim, enfrentando tudo isso na minha casa, comigo mesma, mas ajudando já algumas mulheres, acompanhando, atendendo na medida do possível, mas ninguém sabia o que eu estava passando. E aí o que aconteceu? Quando a gente teve uma reunião com os pastores da Onda Dura na época, e aí o pastor Lipão perguntou assim, falou assim, né, a gente vai, eu vou incluir uma nova lição na apostila, na nossa apostila que a gente já trabalha aqui com os nossos membros, com os nossos discípulos, mas eu vou incluir uma nova lição porque estava faltando uma lição a respeito do batismo. Ele falou assim, né, para todos os pastores. E aí eu vou ministrar aqui vocês, né, a lição, a gente vai trocar uma ideia, mas enfim, né, acho que não é nada
novo pra ninguém, mas eu preciso passar pra gente tirar todas as dúvidas. Beleza, até aí tudo bem, tudo certo. E aí ele começou a ministrar a apostila, a lição. E aí ele começou a falar que o batismo precisa haver um marco, né, da sua história entre antes de Jesus e depois de Jesus. Porque senão, o que Jesus fez na sua história? Né? Será que você era tão bom o suficiente que você não viu diferença na sua vida quando Jesus entrou na sua história ou não? E aí ele começou a falar sobre eis que tudo se fez novo, o que é o novo nascimento, né? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, você é uma nova pessoa, e começou a ministrar sobre isso. E aquilo começou a entrar dentro de mim de uma forma como uma faca, dividindo eu assim. E eu lembro que o meu sentimento era, porque todas as vezes eu pensava, parece que eu não consigo dominar as minhas atitudes, a minha fala, o que eu penso. Eu sou levada por mim mesma, eu sou levada pelo pecado, eu sou levada pela ira, pela explosão, ainda mais com a doença, enfim. Então era uma série de coisas que me faziam pensar que eu ia viver assim pro resto da vida. E aí, ele ministrando sobre isso, eu fui tocada por Deus naquele dia. Foi algo, de fato, sobrenatural que eu vivi naquele dia. E ele fez deu essa explicação a respeito do novo nascimento. No final, quando ele acabou, ele falou assim, e aí, gente, alguma dúvida, enfim? E aí eu levantei a mão e falei assim, eu quero me batizar. E aí foi um susto pra todo mundo, óbvio, né? Porque, enfim, eu era a esposa do pastor. Nora do pastor principal da igreja, que na época a gente estava na comunidade Siloé. Foi um susto para os pastores da Onda Dura que estavam ali naquela reunião. Eu lembro que todo mundo ficou tipo meio sem reação, assim. Eu falei, gente, eu não sei, assim, porque eu já não sei mais o que fazer para controlar minha ira, para controlar minha oscilação de humor, que tinha a ver com a doença, para controlar os meus pensamentos de morte. Eu perdi as esperanças, eu não tenho mais para onde correr. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer, eu já tomei tudo o que eu podia tomar, eu acho que essa é a minha última cartada. Eu achei que eu estava tudo bem, mas eu olho para trás e eu nunca decidi por Jesus, eu só levei a vida. O que eu sinto é que a vida inteira e que também não tem nada de errado, mas assim, eu sempre fui da igreja, eu sempre ensinava as crianças e eu sempre amei fazer isso. Mas sabe aquela coisa, eu te conheço de ouvir falar, mas não de contigo andar. Era isso que eu sentia com Jesus. Eu sabia tudo sobre Jesus. Eu vivi a vida inteira na igreja, envolvida nos ministérios, mas eu não conhecia Jesus. Eu nunca tinha tomado uma decisão por Jesus. E aí foi muito doido, assim, porque até o meu marido, né, o pastor Lipão, falou assim, entendi, né, não sabia muito o que fazer. E ele falou, vamos fazer o seguinte, a gente em casa, eu te batizo e tal. Eu falei, não, eu não quero ser batizada em casa, eu quero ser batizada na igreja, com todo mundo, né, na frente de todo mundo, enfim. Não sei se foi uma decisão muito sábia, né, porque, enfim, foi bem constrangedor, sei lá, essa palavra. Foi sobrenatural / constrangedor, né. Porque, enfim, estava na frente de todo mundo, dos pastores da igreja, todo mundo tinha um respeito por mim, eu era esposa do pastor, né, a nora do pastor Evaldo, né, então tinha todo um contexto, né, e aí vendo me batizar, acho que deu até um tilt na cabeça de todo mundo, assim, mas foi um ato de testemunho, gente. A partir dali, eu não consigo nem ponderar, assim, não consigo nem mensurar o tanto de mulheres e homens e líderes, isso que foi muito interessante. Muitos líderes tomaram a decisão por Jesus a partir do conhecimento daquele fato, a partir de observar o que eu tinha me decidido. E assim, a transformação que houve foi uma revolução, eu posso dizer assim, muitas mulheres e homens tomando a decisão por Jesus, se batizando, porque a vida inteira viveram na igreja, mas nunca haviam decidido por Jesus. Foi a coisa mais extraordinária. Como aquele momento, eu ter decidido de fazer isso na frente de todo mundo, na igreja, fez muito sentido. Enfim, então, essa é a história, né, para contextualizar vocês. Não foram 2 batismos. Eu tive esse ritual aí no início da minha vida, pequenininha, mas a minha decisão, o meu batismo foi em 2011 e a partir dali, realmente, eis que tudo se fez novo. A minha maternidade, o meu casamento, a minha liderança, o meu caráter,
Deus fez todas as coisas novas. Ah, Larissa, mas você não peca? Peco? Claro, gente. A minha vida é uma vida normal. E a minha busca incessante é de estar perto do Senhor para que cada vez menos eu me distancie do caráter dele. Eu quero ser parecida com Jesus. Então, mas esse não é o motivo para eu me batizar novamente. Eu já tomei a minha decisão e agora é continuar a me santificar. É isso que a palavra fala. Eu queria encerrar esse momento com uma passagem que está lá em Romanos. Romanos, no capítulo 6, versículo 4, diz assim: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. É isso. Isso é batismo. E é isso que acontece depois do batismo. Nós fomos crucificados, nós morremos para nós mesmos. E a partir de agora, nós tomamos uma decisão por Jesus. E isso envolve toda a nossa história, isso envolve nossas decisões, isso envolve aquilo que nós escondemos, isso envolve aquilo que nós nos envolvemos. É uma nova decisão, é realmente voltar para casa, ter os mesmos problemas que antes do batismo, talvez um casamento destruído, talvez, enfim, uma maternidade que você está vivendo da forma que você não gostaria, problemas financeiros, é você voltar para casa, mas agora você tem uma decisão tomada. Isso é batismo. E por você estar imersa no corpo de Cristo, agora você recebe o dom, você recebe o presente de Deus, de suportar todas essas coisas, porque agora você não está mais sozinha, entende? O problema talvez não vai mudar, mas a forma como você encara, a forma como você se envolve com esse problema muda tudo. Assim foi na minha história. O meu problema não mudou, eu continuei com a doença, inclusive 4 anos depois ainda do meu batismo, eu ainda estava medicada, ainda estava tomando medicamento, indo no psiquiatra, ainda estava lidando comigo mesma, ainda estava lidando com o meu casamento, restaurando o meu casamento, porque o problema estava lá. Só que agora, tudo se fez novo. E sabe, Lari, mas como é o caso, né? Vejo que peco muito ainda. Você acha que eu devo me batizar de novo? O que você precisa saber para tomar uma decisão de fato se batizar, não de novo, mas de fato se batizar, é os frutos. Você olha para sua árvore, para você mesma, que frutos você tem? Porque se você ainda, como diz o texto de Romanos, se você ainda é escravo do pecado, de fato você precisa analisar a sua decisão, certo? Se você é escravo do pecado, se você ainda não consegue se livrar do pecado no sentido de arrependimento, você volta a fazer as mesmas coisas, você não toma o arrependimento é de fato uma nova rota. Se você não pega uma nova rota porque você é apegado ao pecado, né, o pecado de estimação, de fato, talvez você ainda precise tomar alguma decisão com o Senhor. Mas eu não posso te dizer uma lista de coisas que precisa acontecer após o seu batismo para que verifique se você foi batizado ou não. Isso não cabe a mim, tá? Isso é uma decisão sua. Você precisa olhar para a sua história, olhar para a Bíblia, você ir diante de Deus para que você possa ter essa resposta, se de fato você precisa se batizar, mesmo que você tenha 1000 anos de igreja, mesmo que você seja líder, mesmo que você seja velha, sei lá, idosa já, não importa. Nada disso importa, nada disso substitui o fato de você um dia ter que tomar sua decisão por Jesus. Assim foi comigo, constrangedor, é isso, mas o meu processo, ele serve para que hoje eu pudesse estar falando aqui para pessoas, para mulheres, que talvez vai chegar a conclusões de que de fato precisa tomar uma decisão por Jesus. E esse é o meu convite aqui para vocês. Bom, é isso. Caso muito legal, porque eu acho que eu queria também falar mais sobre isso e acho que vai poder ajudar mais pessoas. É isso, gente. Deus abençoe muito vocês e até o próximo Lari Responde.